terceira série, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de abrir um parêntese nesse comecinho de vídeo, da nossa aula de literatura, para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da falta que eu tô sentindo de vocês, do quão importante é os momentos que a gente tá junto, acima de tudo, do quanto eu aprendo com vocês, do quanto vocês me acrescentam informações, do quanto é bom o nosso debate em sala de aula. A presença de vocês é muito importante para mim, então eu já começo agradecendo também por você estar assistindo a aula, E que eu tô sentindo muita falta de todo mundo, das nossas conversas, dos nossos debates, das nossas leituras, do quanto vocês agregam informação e conhecimento para mim, tá bom? Eu espero que isso tudo passe o quanto antes, para que a gente possa se reencontrar e dar um abraço forte para matar toda essa saudade, viu? Então, a primeira coisa que eu te peço é, pega o seu livro, hoje a gente vai precisar, tá bom? Na nossa última aula, eu prometi para você, então, que eu faria um vídeo específico sobre o Camões, certo? E essa história dele, acima de tudo, te mostrar a incógnita que foi esse homem. A própria história do cara é uma incógnita. E aí, a gente não pode deixar passar batido, por quê? Porque ele é sempre muito cobrado em vestibulares Brasil afora, e eu quero te mostrar a importância dele, por que ele é tão cobrado, tá? E por que estudá-lo agora? Porque ele, na página 254 do seu livro, vem mostrando pra gente que ele adentra exatamente a parte do classicismo, que foi o último ponto que a gente estudou na última aula. Classicismo, certo? Quando a gente trabalha a questão do classicismo, eu quero que você lembre, sim, logo, rapidamente, todas as características desse período específico. Do humanismo, por exemplo, eu quero que sempre você comece pensando que o Luís Vaz de Camões, ele fez parte desse período específico, certo? Então, todas as características que você lembrou, esse cara aí, ele veio colocando em prática. Mas por que ele foi tão querido, foi tão atemporal? Vou te mostrar. Então, pega o seu livro, pega suas anotações e segue comigo, vamos lá? E aí, a nossa aulinha de hoje, tema da aula, Luís Vaz de Camões. A biografia possível. Valéria, por que é possível? Porque eu te falei desde o comecinho lá que o cara é uma incógnita para todo mundo, aí eu fui e coloquei então. A biografia, do cara levanta inúmeros problemas sobre a questão de quando nasceu, aonde nasceu, possíveis lugares. Então, com bases em documentos, registros das armadas, carta de perdão, cartas de Tensa, entre vários outros manuscritos, e em memórias conservadas pelos primeiros biógrafos, podemos formar uma ideia geral sobre o cara, São essas, olha aí. Nasceu provavelmente em Lisboa no ano de 1524 ou 1525, Coimbra. Filho de Simão Vaz e Ana de Sá, acredita-se que pertencia à pequena nobreza, acredita-se, ok? A vastíssima erudição documentada na sua obra levou os seus biógrafos a concluírem que teria frequentado estudos de nível superior em Coimbra, ou seja, ele obteve uma formação acadêmica na época, certo? E ele era extremamente inteligente, e eu vou te mostrar. Conviveu com personagens importantes da corte, tendo se envolvido em amores e aventuras diversas, ok? Olha lá, em 1553, Camões embarcou para a Índia, tendo sofrido uma grande tempestade no Cabo da Boa Esperança, ficou em terras do Oriente durante mais de uma década, tendo estado no Malabar, na China, em Macau. Prestou serviço militar, essa parte é muito importante, a questão da prestação de serviço militar, tá bom? E posteriormente desempenhou cargos administrativos, tá bom? Algumas composições poéticas mostram que o poeta não foi feliz nas Índias, foi, na verdade, uma decepção. Uma decepção por quê? Porque ele foi, literalmente,
para outras várias vertentes históricas, né? Agregando, como por exemplo, os Lusíadas, que a gente vai fazer uma análise, certo? A gente está falando de um homem que produziu toda a história das grandes navegações de Portugal em versos. E esses versos, como por exemplo o dos Lusíadas, são versos decassílabos numa obra inteira. Então começa a prestar atenção do quão grandioso a gente está falando aí, certo? Então vamos lá! No ano de 1571 obteve licença da Inquisição para publicar a obra Lusíadas, o que aconteceu no ano seguinte, em 1572. Meses antes, lera o poema a Dom Sebastião. Em 28 de junho de 1572, um alvará do rei Dom Sebastião concedeu ao poeta uma atenção anual no valor de 15 mil réis. Morreu no dia 10 de junho de 1580. Então eu falei para você um pouquinho da vida do cara. Massa! Agora vamos ao que nos interessa, olha só. Luís de Camões foi enterrado, né? E um amigo, essa parte é muito interessante. Olha o que o amigo colocou a respeito do poeta. Aqui jaz Luís Vaz de Camões, príncipe dos poetas. Príncipe dos poetas, ele enalteceu o cara. Viveu pobre e miseravelmente e assim morreu. Mesmo tendo literalmente um sucesso absurdo, olha como é que o próprio amigo descreveu a situação da vida do cara. Viveu pobre e miseravelmente. Vamos lá! A obra, uma breve introdução à epopeia da língua portuguesa. Valéria, de onde você está tirando isso? Aqui, ó, na página 256, ele vem falando exatamente sobre esses próximos tópicos que eu vou citar para você, tá bom? E aí, olha lá. Obras poéticas. Camões cultivou, além dos metros, né, tradicionais, todos os gêneros poéticos renascentistas. Valéria, eu não lembro, você precisa lembrar do Renascimento, que acima de tudo, o classicismo foi o período literário dentro do Renascimento, ok? Você tem destacando o soneto, ok? É possível considerar que Camões transformou em poesia parte da sua experiência de vida. Então ele pegou tudo que havia de história que ele vinha constituindo, trabalhando, certo, para Portugal, e ele jogou no papel e foi produzindo tudo, certo? E lá, a epopeia. Eu preciso que você lembre o que é uma epopeia. Epopeia, lá na sua primeira série, lá nos nossos primeiros dias de aula aí da sua terceira série, a gente relembrou esse gênero literário, epopeia, grandes feitos, né? E aí eu coloquei o que é uma epopeia, só para você realçar na memória, reavivar, né? Podemos dizer que a epopeia é uma narrativa em verso, isto é, uma história que alguém conta que tem uma forma de um poema. De que falam as epopeias? As epopeias celebram os feitos grandiosos de heróis, sejam eles lendários ou personagens secundárias, né? Aí eu coloquei pra você lá Aquiles, Ulisses, coloquei pra você a imagem, só pra você se situar. Então são grandes feitos históricos, né? Então olha lá, são elementos da estrutura clássica da epopeia. A proposição, o que é a proposição? Onde o poeta apresenta o assunto da sua epopeia. Gente, essa estrutura eu tô mostrando pra você porque a estrutura é feita pelo Camões nas suas obras, ok? A invocação, você tem lá onde o poeta pede, né, o auxílio de entidades superiores. E quando ele produziu, ele adorava fazer a inserção de seres mitológicos, certo? Olha lá, a dedicatória, o elemento facultativo, né? A narração, aí quando os acontecimentos já decorrem, né, já estão acontecendo. Passando, vamos lá. Os Lusíadas, século XVI em Portugal. As viagens de descoberta de caminhos marítimos feitas pelos navegadores portugueses
em especial a de Vasco da Gama, permitiam comparar os feitos heróicos nacionais, né, com a bravura de outros heróis. Então tá aí de onde o Camões tirou para essas produções, tá aí a explicação de tudo. Lendários ou não, existia um sentimento nacional. Essa palavra é muito importante para você lembrar. O sentimento é nacionalista, é um orgulho de tudo que eles estão concretizando, certo? Era preciso fazer renascer a epopeia clássica para glorificar a realização dos portugueses, os feitos heróicos dos portugueses, olha lá. E a gente aparece nisso, hein? Lá no quinhentismo, viu? Vamos lá. Os Lusíadas, falando em renascimento, a epopeia, né, dos Lusíadas, literalmente eu quero que você tenha em mente que a gente está falando da época do Renascimento, do humanismo. Então, quais são as características do humanismo que você lembra? Tenho certeza que você começou a lembrar do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do pensamento. Exatamente. A partir do momento que eu tenho o homem como centro do pensamento, o meu pensamento ele é mais crítico, ele é mais científico. Então, tudo que há dessa ideia, a gente está entrelaçando com o Renascimento, com o classicismo, que aí você tem a obra dos Lusíadas dentro do classicismo, certo? Então, pessoal, eu peço que você agora abra a sua parte de exercícios, vamos colocar em prática. Eu espero que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas sobre o assunto, engrandecer um pouco a história desse cara, porque ele foi brilhante. Por isso que é tão usado e a gente tem tantos e tantos e tantos poemas do cara que se a gente for passar aqui serão dias e dias e dias fazendo leituras de poemas dele, poemas lindos, maravilhosos, não somente engrandecendo uma própria nação, mas acima de tudo falando de amor, de sentimento, né, do outro. E é isso, eu te dou uma dica, pesquisa um pouquinho sobre os poemas do Camões, eu tenho certeza que você vai adorar vários. Tá certo? Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você, até a nossa próxima aulinha.